Hoje, 28 de março de 2019, estamos entrevistando pelo programa oral do TRT 18 a Procuradora do Trabalho, doutora Jane Araújo dos Santos. Boa tarde, doutora Jane. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Doutora Jane, em que data e local a senhora nasceu? Eu nasci aqui em Goiânia mesmo, em 1964. Exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Não, felizmente não. Eu não trabalhei durante a infância nem adolescência. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos de idade, idade permitida por lei, né, para o trabalho. Mas antes disso, eu tinha apenas tarefas domésticas, que eu acredito que sejam educativas, né, do caráter de uma pessoa. E quando criança, adolescente, que profissão você aspirava para o seu futuro? É interessante que eu vejo que muitas pessoas têm dúvida quanto à sua profissão, às vezes até mais tarde na vida a pessoa ainda continua em dúvida. E eu acho muito interessante que aos 15 anos de idade eu tinha muito bem definido comigo mesma que eu gostaria de ser juíza. E acho que naquela época eu pensava que havia assim muito glamour em torno do exercício da magistratura. Eu não tinha noção, né, de que existisse o Ministério Público, muito menos o Ministério Público do Trabalho, mas eu tinha certeza de que eu gostaria de ingressar numa carreira jurídica. E o interessante assim é que o meu primeiro sonho de fato se cumpriu. 2 meses antes de ingressar no Ministério Público, em outubro de 1993, eu tive a felicidade, a honra, o prazer de ingressar na Magistratura do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Eu digo que eu não fui juíza, eu estive juíza porque foram apenas 2 meses de exercício. Logo depois terminou o concurso da Procuradoria do Trabalho. Meu concurso durou 1 ano e meio, da primeira até a 5ª fase, então foi um concurso bastante longo. Nesse ínterim, entre uma fase e outra do concurso da Procuradoria, eu tive a honra de ser aprovada no concurso para magistratura na 10ª Região e exerci durante 2 meses. Foi uma experiência bastante interessante. E o que levou a optar pela Procuradoria do Trabalho? Na época, o Ministério Público, com as feições que ele tem hoje, ele era um Ministério Público ainda embrionário. A Constituição de 1988, quando eu ingressei na carreira do Ministério Público, tinha apenas 5 anos, ou seja, nós estávamos inventando a roda em termos de atribuições constitucionais do Ministério Público. Até então, o Ministério Público era quase que um órgão do Executivo, uma longa manus do Executivo, a voz de defesa do Executivo. E as atribuições constitucionais que a Constituição de 88 deu ao Ministério Público eram completamente diferentes e eu tive muita vontade de participar da formação desse novo Ministério Público. Doutora Jane, você poderia falar de suas experiências profissionais antes de iniciar sua carreira como procuradora? Eu fui servidora pública estadual do Tribunal de Contas dos Municípios. Basicamente foi só isso. Eu iniciei no TCM Goiás em 1982, no meu primeiro ano de faculdade na Universidade Federal de Goiás, e lá permaneci até a aprovação nos concursos. Excelência, no início tudo tem suas dificuldades. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas
pelos pioneiros do Ministério Público do Trabalho no estado de Goiás. Sim, as dificuldades foram imensas naquela época e eu posso citar muitas e muitas. Eu esqueci de mencionar antes que eu tinha feito um estágio informal na Procuradoria do Trabalho, aqui em Goiás, com o Dr. Edson Braz da Silva, que era procurador-chefe de então, e a Procuradoria funcionava num prédio muito, muito, muito precário na Avenida Araguaia, no centro de Goiânia, um prédio muito precário. Quando eu assumi, tomei posse na Procuradoria, a sede já estava funcionando num sobrado alugado numa das vielas do setor sul, aqui em Goiânia. Então, era uma residência que tinha sido alugado e se tornado sede, com todas as precariedades. Muito poucos banheiros, muito pouca estrutura física. Naquela época foi interessante, nós não tínhamos computador. Faz 25 anos que eu ingressei na carreira e é muito interessante hoje pensar que apenas há 25 anos nós não tínhamos computador, porque não existiam computadores assim à disposição do serviço público. Então, nós escrevíamos as nossas peças numa máquina elétrica, Olivetti. Ela era elétrica, o que já era assim um grande avanço para os padrões de então. Nós escrevíamos muitas vezes as nossas peças à mão e depois uma datilógrafa passava aquilo para o papel naquela máquina elétrica. Todos os nossos arquivos eram arquivos físicos. Quando eu ingressei com mais 3 colegas e os 3 colegas eram homens. É um fato interessante também. Qual o nome deles? O Dr. Elvésio e o Dr. Bojar. Eu não sei se fomos nós 3, nós éramos 4 no total. Dr. Elvésio, Dr. Bojar, que entraram junto comigo no mesmo concurso, e tinha remanescido apenas o Dr. Edson Braz, que era o procurador-chefe à época e que ainda estava em estágio probatório. Então, assim, eu era a única mulher daquela época, naquele pequeno grupo de procuradores, né, num total de 4. E posso dizer, né, hoje em que as questões de gênero estão tão em voga, que 25 anos atrás eu não encontrei dificuldade alguma em iniciar uma carreira jurídica, sendo a única mulher em meio a procuradores homens que sempre foram muito gentis, sempre tivemos um tratamento de igual para igual, nunca sofri discriminação. Então eu até gostaria de deixar essa observação, esse registro, né? Que nós entramos numa carreira como essa sempre por mérito, porque depois da aprovação em um concurso público dificílimo e não vi dificuldades em ser a única mulher naquele contexto. E muitas outras dificuldades também havia naquela época. Nós estávamos inventando, né, o Ministério Público, como eu registrei anteriormente. As primeiras ações civis públicas pós-Constituição de 88 estavam sendo ajuizadas por volta daquela época. Eu pude ajudar no rascunho da primeira ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho no Brasil, que foi aqui em Goiás. Isso é bastante interessante. Nós não tínhamos precedentes, nós estávamos inventando um jeito novo de cumprir as atribuições que nos foram dadas pela Constituição. Não havia divisão de tarefas
entre os procuradores. Nós éramos clínicos gerais, nós atuávamos tanto como custos legis, né, emitindo pareceres nos processos em segundo grau, e agíamos também como órgãos agentes nas investigações das irregularidades que nos chegassem às mãos. Nós estávamos começando tudo praticamente do zero. A jurisprudência a respeito da atuação do Ministério Público estava começando a se formar. Os tribunais estavam começando a proferir decisões em relação às nossas atuações judiciais. Nós estávamos inventando do começo, inventando a roda. Doutora Jane, dentro da esfera do Ministério Público do Trabalho, a senhora assumiu os cargos de Procuradora do Trabalho, logo promovida por merecimento ao cargo de Procuradora Regional do Trabalho em 1999. Atualmente atua como Procuradora Regional. Poderia falar sobre esses desafios? Sim, eu tive uma promoção por merecimento, como mencionou você. Essa promoção aconteceu assim de maneira relativamente rápida na minha carreira, apenas 6 anos após a posse, e exatamente na época dessa promoção por antiguidade, eu assumi também a chefia da Procuradoria Regional do Trabalho aqui em Goiás, em 1999. Foi a primeira vez em que o Procurador-Geral do Trabalho, então Dr. Guilherme Mastric Basso, ele permitiu que as regionais elas elegessem o seu chefe. Então, eu fui eleita naquela época, em 1999, procuradora-chefe, para um período de 2 anos, terminava obviamente em 2001, e em 2001 eu fui reeleita para atuar na chefia até 2003, tendo ficado um total de 4 anos na chefia da Procuradoria. Nós conseguimos sair de um prédio muito pequeno onde funcionava a Procuradoria, então conseguimos nos mudar para um outro prédio bem maior, aqui na Avenida T63, esquina com a T4, no setor Bueno. Já foi um grande progresso para a época. Passados 10 anos, né, da minha posse, nós já tínhamos então computadores, pelo menos um computador na sala de cada procurador e um computador na antessala. Nós fomos progredindo aos poucos, em termos de ter meios de trabalho mais eficientes. O número de procuradores foi aumentando paulatinamente, nós fomos crescendo, expandindo a nossa atuação, a população começou a nos conhecer, começou a conhecer o nosso trabalho, e nós pudemos então expandir a nossa atuação. Nesse meio tempo, concomitantemente à chefia, eu pude reativar o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, com a presença do então presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Goiás. Foi um grande evento. Nós pudemos juntar todas as instituições e todos os atores sociais interessados na erradicação do trabalho infantil e regularização do trabalho do adolescente por meio da aprendizagem. O Sistema S então começou a colaborar mais ativamente, e estive à frente desse Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil durante 10 anos. Ao final desses 10 anos, eu fui nomeada pela Procuradora-Geral do Trabalho de então como coordenadora nacional
da coordenadoria do MPT de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que a gente chama de Cor de Infância. Então, nessa época, eu fiquei mais em Brasília do que em Goiânia, viajava bastante, nós pudemos articular nacionalmente as ações de prevenção do trabalho infantil, no sentido, inclusive, de tentar eliminar as piores formas de trabalho infantil previstas pela Convenção número 182 da Organização Internacional do Trabalho. Pudemos representar o Brasil em vários eventos internacionais e nacionais e aglutinar esforços com várias instituições nacionais e internacionais que trabalhem com esse mesmo objetivo. Doutora Jane, como tem sido a atuação do Ministério Público do Trabalho diante dos seus principais focos de atuação, que é a tentativa de minimizar ou até mesmo erradicar o trabalho infantil, o trabalho forçado, preservar a saúde e a segurança do trabalhador e todas as formas de discriminação do trabalho? Sim, no início dos anos 2000, a nossa atuação foi desmembrada em diversos ramos principais de atuação. Alguns deles são esses que você citou, nós temos além desses mais alguns. Então nós temos feito a tentativa de especializar a nossa atuação, atuando em coordenadorias. Essas coordenadorias, elas se reúnem mais ou menos semestralmente. Nós projetamos, fazemos planos de atuação, planos coordenados, junto com os membros que atuam em cada coordenadoria regional, e tentamos nos especializar cada vez mais. Eu posso dizer que nós temos progredido muitíssimo em cada uma dessas áreas de atuação. Temos tentado expandir ainda mais a nossa atuação. Infelizmente, temos tido restrições orçamentárias nos últimos anos que têm nos trazido muita dificuldades elementares, inclusive de locomoção para o interior do estado de Goiás. Eu preciso dizer que de alguns anos para cá também, alguns poucos anos para cá, o Ministério Público do Trabalho tem se interiorizado. Então antes ele só existia e só funcionava nas sedes, e os procuradores se deslocavam para o interior conforme a necessidade, conforme investigações específicas que estavam sendo levadas a cabo naquele momento. Hoje nós conseguimos ter ofícios, nós chamamos assim, digamos, as nossas subsedes no interior dos estados, onde possamos ter uma atuação mais próxima da população local, conhecer melhor as necessidades e as realidades locais, estar mais próximos dos trabalhadores daquela localidade e com isso sermos também mais acessíveis a denúncias, a promoção de campanhas dessas nossas frentes de atuação. Doutora Jane, como a senhora avalia a relação e o entrosamento do Ministério Público do Trabalho e o TRT de Goiás? Esse relacionamento entre as duas instituições, eu posso dizer que é excelente. Eu tenho conhecimento de outros estados em que as duas instituições não têm esse mesmo nível de entrosamento, de urbanidade, de lianeza no trato, e posso dizer, inclusive com base nos anos em que passei pela chefia, que o nosso relacionamento institucional sempre foi muito cordial, muito saudável, no sentido de, inclusive, termos atuações conjuntas entre Procuradoria e TRT 18.
Houve vários eventos, inclusive a respeito de erradicação do trabalho infantil, que foram realizados no auditório do Tribunal Regional do Trabalho, com a presença de desembargadores, do presidente do tribunal. Então, eu posso dizer que o relacionamento é muito bom. Seria possível o bom funcionamento da Justiça do Trabalho sem o Ministério Público do Trabalho? Nós temos funções institucionais diferentes. Então, eu não vou dizer que seria possível ou não seria possível, porque o tribunal, como instituição integrante da magistratura, tem atribuições específicas e o Ministério Público do Trabalho tem também atribuições que lhe foram dadas pela Constituição Federal, que são diferentes do Poder Judiciário. Mas eu posso dizer que as nossas atuações, em alguns pontos, elas se complementam. Como é que eu explico isso? Nós temos uma forma de atuação como Ministério Público do Trabalho, que é como órgão agente. Nós temos a atribuição de investigar irregularidades trabalhistas que nos cheguem ao conhecimento. E na fase administrativa, durante o inquérito civil público, nós atuamos no âmbito da Procuradoria Regional, sem envolver o Poder Judiciário. Mas quando essa irregularidade não consegue ser sanada no âmbito do inquérito, o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar uma ação civil pública e aí sim, perante o Tribunal Regional do Trabalho, e essa querela, digamos assim, ela já parte para um nível judicial. Então, nós dependemos aí de uma resposta do Poder Judiciário. Por isso eu digo que as duas instituições, elas podem se complementar em prol de um mesmo objetivo, que é a pacificação das relações de trabalho, as relações entre patrões e empregados. Excelência, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país. Esperava que chegasse a esse ponto? Sim, eu tenho ouvido depoimentos, inclusive de advogados que vêm de outros estados para fazer sustentação oral aqui nas sessões de julgamento, que têm confirmado exatamente isso. Então, eu vou me valer das opiniões de fora para confirmar essa afirmação de que realmente o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª, ele tem sido muito célere. As sessões de julgamento, em sua maioria, têm sido muito dinâmicas, os prazos de julgamento têm sido curtos, o que tem ensejado muitos elogios por parte dos jurisdicionados, por parte dos advogados. Isso fica bem patente diante de advogados que vêm de fora para atuar ocasionalmente aqui nessa regional. E com relação ao Ministério Público do Trabalho, como pioneira, esperava que chegasse também ao ponto em que está? Eu posso dizer que 25 anos atrás eu não tinha capacidade nem elementos para imaginar que hoje nós podemos chegar onde nós chegamos, em vários aspectos. Hoje, toda a nossa documentação, assim como a do TRT, ela é digitalizada, então isso parecia um sonho 25 anos atrás, era inimaginável, né? Como eu contei, assim, sair da máquina de escrever da antiga Olivetti, partir para uma Olivetti elétrica, depois para 2 computadores apenas numa regional, e hoje nós termos todas as nossas peças digitalizadas e de forma eletrônica.
Então, isso era inimaginável. Por outro lado, o prestígio que o Ministério Público do Trabalho alcançou perante a sociedade também é algo que eu preciso mencionar, que muito nos orgulha. Nós partimos de muito pouco e hoje estamos especializados, as nossas atuações têm sido de fato efetivas. Nós temos conseguido resultados muito efetivos em várias frentes de atuação e isso nos trouxe bastante prestígio junto à sociedade. Eu posso dizer que eu me orgulho muito disso. Considerando toda a sua experiência profissional, na sua opinião, quais são os desafios que a Justiça do Trabalho tem para cumprir? Quais os obstáculos que a Justiça do Trabalho terá pela frente? Bom, a Justiça do Trabalho já passou por alguns reveses anos atrás e sobreviveu. Eu acredito que nesse período de 2019, que tem sido cogitada até a extinção da Justiça do Trabalho, eu não acredito na sua extinção, acho que iremos todos sobreviver. A Justiça do Trabalho é muito importante. Então, eu creio que nós temos grandes desafios, sim, pela frente em relação à Justiça do Trabalho. Nós acabamos de passar por uma reforma trabalhista. Eu vejo alguns aspectos muito positivos nessa reforma, como, por exemplo, a extinção do imposto sindical. Eu creio que, de agora em diante, as entidades sindicais que, de fato, trabalhem em prol da sua categoria que vão sobreviver e vão poder se sobressair. Então, eu creio que isso foi um dos aspectos importantes da reforma trabalhista. É claro que na prevalência do negociado sobre o legislado, nós ainda temos que chegar a um certo ponto que eu chamaria de ponto de acomodação. Assim, nós saímos da nossa zona de conforto, todos nós, seja sindicatos, seja procuradores, juízes, nós saímos de uma zona de conforto que a CLT de 1940 nos dava. Nós ainda temos que encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu tenho podido perceber isso muito claramente aqui numa das nossas áreas de atuação, em que eu particularmente atuo bastante, que é a mediação entre trabalhadores e empregadores, através muitas vezes das suas representações sindicais. Eu posso ver os efeitos imediatos da reforma trabalhista, mas nós temos conseguido, inclusive através de mediações, resultados bastante auspiciosos. Então, assim, para aqueles que preconizavam o fim das garantias de direitos trabalhistas, eu posso dizer que nós temos conseguido, inclusive nas mediações que evitam dezenas ou até centenas de ações no judiciário, nós temos conseguido manter um padrão bastante alto de garantia de direitos trabalhistas, temos conseguido mediar reajustes salariais bastante razoáveis para os trabalhadores, tendo em vista a atual situação econômica por que passa o país e tendo em vista a situação do mercado de trabalho. Lembrando que nós terminamos o ano de 2018 com 13 milhões de desempregados, que é um índice alarmante, absurdo, né? Então, isso gera uma certa comoção natural no mercado de trabalho, mas nós temos conseguido atuar de forma a que as relações de trabalho consigam chegar a um nível razoável de apaziguamento. Eu posso dizer que um dos desafios que nós temos pela frente a partir de 2019 é conseguir
manter direitos trabalhistas, manter a dignidade do trabalhador, pensando no grande desafio do desenvolvimento econômico do país. Nós precisamos avançar em termos de desenvolvimento econômico, até porque o que o nosso trabalhador quer é a abundância de postos de trabalho. É isso que nós queremos. É isso que os trabalhadores querem, que o Ministério Público do Trabalho quer que aconteça e, obviamente, o Judiciário também. Até porque, quando há abundância de oferta de postos de trabalho, até mesmo os casos de discriminação no trabalho tendem a diminuir, porque o empregado não se vê premido em continuar num trabalho, no mesmo posto de trabalho, por causa da sua necessidade econômica, da sua necessidade financeira. Ele teria ofertas fora daquela situação de opressão, digamos assim. Mas o que nós precisamos conseguir, esse é um dos nossos grandes desafios, é aliar desenvolvimento econômico com dignidade do trabalhador. E para perseguir a dignidade do trabalhador, com certeza, o Ministério Público do Trabalho estará a postos, Justiça do Trabalho estará a postos, todas as instituições que trabalham nesse sentido não permitirão que essa dignidade seja aviltada de maneira alguma. Procuradora, sobre a terceirização, na sua opinião, ela é nociva aos trabalhadores? Durante muitos e muitos anos, nós convivemos apenas com uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que praticamente regulamentava o tema terceirização. Essa súmula, ela dava diretrizes de em que atividades poderia acontecer a terceirização e em que atividades ela seria proibida. Nós temos vindo num caminhar em relação a isso, tanto jurisprudencial quanto legal. O que eu posso registrar é que é um assunto que requer muito cuidado, muita cautela, porque nós temos presenciado um número enorme de trabalhadores de empresas terceirizadas sofrendo acidentes de trabalho, muito mais do que trabalhadores efetivos de empresas não terceirizadas. Acidentes de trabalho acontecem em muito maior número, fraudes trabalhistas também, precarização geral das condições de trabalho acontecem muito mais em empresas terceirizadas do que em postos de trabalho, digamos, permanentes. Procuradora, quando vem em sua mente o nome Ministério Público do Trabalho, considerando todos os anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Uma instituição que soube se inventar, cresceu muito, precisa ainda se aprimorar bastante, nós nunca paramos de nos aprimorar, mas nós ainda temos o desafio de crescer tendo um pé nos nossos ideais e tendo outro pé na realidade da nossa situação econômica brasileira e na situação fática em que encontram os nossos trabalhadores em geral. Enquanto procuradora, quais foram os fatos mais marcantes na sua carreira? Aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Bom, eu creio que a atuação que me deu mais prazer foi em relação ao combate ao trabalho infantil. Eu vou citar um dos fatos. Nós conseguimos, a certa altura, isso foi no começo dos anos 2000, nós conseguimos levar para o estádio Serra Dourada, aqui em Goiânia,
durante um jogo transmitido nacionalmente. Eu não me lembro os times que estavam jogando, mas eram times de projeção nacional. Nós conseguimos levar alguns ônibus de crianças uniformizadas com camisetas escritas não ao trabalho infantil. E essas crianças, antes do início do jogo, quando já estavam sendo televisionadas, elas levantaram um cartão vermelho ao trabalho infantil. Essa foi uma das atuações dentro das atividades do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil aqui em Goiás. Houve vários fatos interessantes. Eu pude publicar um pequeno livro sobre trabalho infantil. O lançamento desse livro ocorreu na sede do Tribunal Regional do Trabalho, já no seu novo auditório. Imagino que isso tenha uns 8 anos agora. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Coleção Primeiros Passos, que décadas atrás se iniciou com Monteiro Lobato como um de seus diretores. Então, eu, como leitora, quando criança, de Monteiro Lobato, pude lançar um livro sobre um tema que me é muito caro, trabalho infantil, exatamente nessa editora. Excelência, o objetivo deste projeto oral do TRT 18, é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás. Que mensagem gostaria de deixar registrado para aqueles que futuramente terão acesso aos seus depoimentos? Eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. Nós, quando jovens, quando iniciamos a nossa carreira, quer como procuradores, quer como juízes, nós temos a tendência a achar, e isso é até uma característica da juventude, né? Nós temos a tendência de achar que nós vamos mudar o mundo, e é muito bom que se pense assim, porque esse é um movimento, né, que impulsiona as civilizações, querer mudar o mundo. Mas a mensagem que eu quero dizer é o seguinte: se hoje nós estamos aqui onde estamos, é porque estamos sobre os ombros daqueles que vieram antes de nós. Então, se nós podemos enxergar mais longe e mais alto, é porque vieram muitos antes de nós, que inventaram a roda, que passaram por processos, digamos, espinhosos até que a gente conseguisse chegar onde estamos, tanto em se tratando do Judiciário Trabalhista quanto do Ministério Público Trabalhista, né? E sem deixar de honrar aqueles que vieram antes de nós. Por isso a importância desse trabalho de registrar a memória do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, para que os que venham a partir de agora saibam de onde estão começando. Procuradora, que mensagem gostaria de deixar para aqueles que estão ingressando na carreira de procurador ou na magistratura? Quando eu comecei essa entrevista, eu disse que defini a profissão que eu gostaria de seguir aos 15 anos de idade. Talvez naquela época eu tenha pensado em ser juíza ou procuradora, pensando no glamour que eu imaginava que essa profissão traria. As nossas profissões, elas trazem muito mais do que glamour. Com o bônus que temos de ter uma profissão estável, uma profissão que traga projeção social, nós temos muitos ônus, eu diria mais ônus do que bônus. E nós não podemos perder de vista os nossos valores
e o motivo principal pelo qual nós estamos aqui, exercendo um cargo nessas profissões, tanto de juiz quanto de procurador. Nós estamos aqui como servidores, nós estamos aqui para servir a sociedade. Eu quero registrar que me choca um pouco, às vezes, ver que a nossa sociedade tem sido tão hedonista, e às vezes hedonista até no exercício da profissão. Eu faço apenas aquilo que me traz prazer, eu não quero dor. E nós temos muitas dores no exercício das nossas profissões. Nós temos as dores de fazer as nossas escolhas em atuar ou não atuar num determinado caso. Nós temos as dores de às vezes ter uma atuação mais pedagógica e preventiva, como é a atuação quanto às questões relacionadas ao combate do trabalho infantil, sabendo que talvez eu não veja os resultados e não colha os frutos dessa atuação. Isso é uma espécie de dor pela qual nós passamos no exercício da nossa profissão. E é por isso, exatamente por isso, que nós não podemos perder de vista que nós estamos aqui para servir. Às vezes nós não vamos colher os frutos das sementes que nós estamos plantando imediatamente, talvez as próximas gerações vão colher esses frutos, e eu quero dizer que nós não podemos nos esquecer, jamais, que como procuradores ou como juízes, nós devemos, apesar de todas as nossas limitações humanas, todas as limitações humanas que nós temos, nós não podemos jamais perder de vista que nós temos que ser e parecer ser a encarnação de uma certa virtude no exercício das nossas profissões. Muito tem se falado ultimamente a respeito de modernidade líquida. Tudo nos últimos tempos é líquido. Não temos mais valores, nem tradições, os nossos valores, eles como que se derretem no tempo, frente às circunstâncias, mas nós não podemos deixar de cultivar valores eternos e de expressar com o exercício das nossas profissões esses valores eternos, que não mudam nunca e que nunca vão deixar de ter solidez, que são honestidade, que são dignidade, que são retidão, que cada dia do exercício da nossa profissão possa transmitir, mesmo de maneira muda e calada, às vezes, exatamente esses princípios e valores que não sofrem alteração ao longo dos anos e dos séculos. Doutora Jane, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece imensamente pelos seus depoimentos, pelo seu tempo aqui conosco. E muito obrigada. Você estará para sempre na memória do TRT 18. Eu é que agradeço, foi um prazer e uma honra para mim poder participar de um projeto tão importante e poder contar um pouquinho, né, da história desses 25 anos aqui junto ao TRT. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você.